poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Entra no ar mais um programa Em Poucas Palavras. Eu sou Natsa Matias, apresentador deste programa, que é da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Comigo, o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Como vai, pastor? Natsa, graças a Deus, muito bem. Grato a Deus por mais um programa que nós temos o privilégio de gravar. E, como sempre, a nossa oração, querido ouvinte, para que esse programa seja instrumento de Deus na sua vida, na sua família. Divulgue o programa, faça com que ele seja mais conhecido por outras pessoas, porque nós temos certeza de que ele tem sido usado pelo nosso Deus para abençoar as pessoas através do esclarecimento, através do ensino da palavra e da exposição dos princípios bíblicos. Obrigado pela sua audiência. A violência anda assustadoramente livre nas ruas do nosso país. Ler ou assistir os jornais dá a impressão de que a gente está vivendo um país do antigo oeste, daqueles filmes americanos com troca de tiros o tempo todo de um lado para o outro. O pior é que não se vê quaisquer políticos se movimentando efetivamente para a mudança de leis do país em relação à falta de punição severa para crimes cada vez mais cruéis. Uma das consequências deste contexto, dentre muitas, é o aumento também de justiceiros e de pessoas que, no calor do flagrante delito, tentam e, às vezes, logram êxito no linchamento de supostos criminosos. Digo supostos porque não raramente acontece que se lincha ou mata alguém, né, faz justiça com as próprias mãos e tira a vida de pessoas que depois foram comprovadamente tidas como inocentes. Então esse tema sensível está em pauta hoje no programa e foi uma sugestão de vários tópicos que chegaram até o nosso comentarista e ele foi sugerindo aqui. Esse é um deles, esse tema do linchamento e também da autodefesa no programa Em Poucas Palavras. Pastor Augustus, 3 perguntas aqui, né? Como é que nós devemos olhar para esse momento extremo pelo qual passa a nossa nação em relação à violência? E, além disso, como é que a Bíblia enxerga a prática do linchamento e aqueles que buscam meios de autodefesa? Certo. Primeiro, sobre a situação atual, eu creio que você descreveu muito bem. Nós vivemos um momento muito difícil no nosso país, aliás, no mundo todo, né? O Brasil, a situação do Brasil nos toca mais de perto, em que realmente os fundamentos da justiça, da democracia, dos direitos humanos fundamentais estão sendo removidos e tirados, esses fundamentos, né? Ou desrespeitados ou ignorados. E isso gera, então, essa confusão social onde nós estamos inseridos e entre os problemas está esse da violência. A origem da violência crescente no nosso país, nos apontam aí os experts, é a questão econômica, não é? E também os graves problemas sociais que a falta de uma economia equilibrada, sustentada, justa, acaba trazendo. E também isso que você mencionou, a impunidade, ou seja, a falta da atuação do poder público, restringindo a ação dos malfeitores, protegendo os cidadãos de bem e fazendo valer as leis. As leis do Brasil são boas, Natsa. Nós temos a Constituição, ela é antiga, mas ela é muito boa. Ela tem leis modernas e justas, não é? O problema é a falta de aplicação, né, dessa lei. Poderia haver uma reforma para melhorar essa parte aí do judiciário criminal, sem dúvida, né, diante de novas situações, mas, no geral, nós temos boas leis no nosso país. O problema é a execução delas. Agora, a gente sabe que por detrás disso tudo tem um outro problema, que é o problema do coração humano. A palavra de Deus é muito clara quando fala que nós somos pecadores, a raça humana caiu do estado original em que foi criada. Por conta disso, o coração do homem está sempre disposto a fazer o mal. E o que restringe a maldade do coração humano é exatamente o governo, são as leis, a força policial, a ameaça do castigo, o temor, né, da punição.
e que são instrumentos que Deus usa através dos governantes para conter a maldade e a violência no coração. Por isso, eu acho que quando a coisa chega num nível desse, o que nós podemos ver é um sinal de que Deus está retirando a sua mão. Ou seja, Deus está retirando a sua graça de sobre o nosso país. O que eu quero dizer é o seguinte, Natsan, o que impede que nós nos devoremos e destruamos e nos ofendamos e nos prejudiquemos é somente a graça de Deus. Deus restringe o coração humano através da lei, exatamente, através da lei, através do instrumento policial, o temor na consciência e tudo mais. E quando Deus retira, vamos pensar assim, pensa numa carreta descendo a ladeira. E ela está carregada e ela é muito pesada e o motorista está segurando com o pé no freio. Sim. Então é o pé no freio que impede que a carreta se desembeste ladeira abaixo e se acabe lá no fundo. E vamos imaginar que o motorista tire o pé do freio. Então a carreta, por si mesma, vai se precipitar e vai se destruir lá no final da curva, no final da ladeira. Então é como se Deus estivesse tirando o pé do freio, Natsan. E o resultado é que a sociedade ela se lança numa velocidade vertiginosa para a autodestruição. Tá? E aqui eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, no verso 28. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de se praticar o mal. Desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente as praticam, mas as aprovam os que assim procedem. O apóstolo Paulo está explicando o caos moral que era o Império Romano na época dele. E a causa é que Deus entregou aquela sociedade aos próprios desejos. Não demorou muito tempo depois dessas palavras do apóstolo Paulo. Poucos séculos depois, o grande Império Romano, ele cai, ele rui, corrompido internamente pela imoralidade, pela fraqueza dos costumes, pela lassidão da moral e externamente pelo ataque dos bárbaros. Não é? Então, na época de Agostinho até século IV, até escreve um livro, Cidade de Deus e Cidade dos Homens, onde ele explica a queda do Império Romano, não é? Exatamente nesses termos, porque foi entregue por Deus a destruição por conta da imoralidade, da violência e do abandono da verdade de Deus. Há um filme chamado A Queda do Império Romano, antigo esse filme, e no finalzinho dele tem essa frase aí, diz como é que você derruba um grande império de dentro para fora. De dentro para fora. Então, eu olho hoje para a situação do Brasil e eu vejo Deus tirando o pé do freio, Natsan. As pessoas parecem cada vez mais dispostas a fazer o mal, são desrespeitosas, não querem saber da verdade, cada um buscando o seu próprio interesse, e aí vem a violência, os assassínios, a injustiça, a opressão, a tortura, todo tipo de crime hediondo, não é? Que a gente observa. Para mim, se Deus não tiver misericórdia e não houver a atuação dele através de uma mudança na sociedade, na política, nas leis e na própria igreja, que deveria se tornar um instrumento de renovação social e de falar à sociedade, apresentar alternativas. Então, eu não estou conseguindo ver luz no fim do túnel. Bom, a sua segunda pergunta é sobre a questão do linchamento. É isso, por causa dessa questão, tomar a justiça nas próprias mãos, fazer justiça com as próprias mãos. Embora a justiça seja mínima, vamos imaginar que ela seja mínima num país como o nosso, ainda assim ela pertence às autoridades. Aqui em Romanos capítulo 13, e temos que lembrar que Paulo está escrevendo numa época em que o governo era exercido por Nero, né? Aquele imperador terrível. Ele diz que todos, estou lendo Romanos 13, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus.
O apóstolo Paulo continua dizendo aqui: você quer viver livre do medo da autoridade? Pratica o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois a autoridade não carrega a espada sem motivo. Ela é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Na visão bíblica, a punição do mal, a contenção dos malfeitores, a proteção dos cidadãos de bem e a promoção da segurança pública é dever do Estado. Sim. Então, o linchamento seria uma usurpação desse direito que o Estado tem e que é dado por Deus. Compete ao Estado julgar, aprisionar e, em lugares onde há pena de morte, executar. Porque sentença. Paulo fala aqui da espada. A espada não é para dar um tapinha no traseiro do meliante, não é? Mas era para arrancar a cabeça mesmo. Então, em lugares onde há pena de morte, não é? É legítimo a execução, desde que se siga todo aquele processo de justiça, legal e tudo, né? E tudo. Mas os justiceiros, um cristão não pode apoiar o surgimento de justiceiros, de linchamento, pessoas que querem fazer justiça com a própria mão, porque nós cremos que isso é uma prerrogativa do Estado. Mesmo que o Estado esteja falhando, nós não podemos tomar a justiça em nossas próprias mãos. Criar aspectos e saímos por aí com um grupo de justiceiros, né, tomando nas próprias mãos. Isso. É errado. Agora, e essa questão da autodefesa? Da autodefesa. Eu sou a favor de que uma pessoa pode empregar os meios lícitos para defender-se e a sua própria família. Então, lá no Antigo Testamento, você tem a lei de Deus dizendo não matarás. Esse mandamento, ele quer dizer, na verdade, não assassinarás. Isso. Não cometerás homicídio, não é? Que seria tirar a vida de alguém intencionalmente, dolosamente. No próprio livro de Êxodo, onde aparece esse mandamento não matarás, você encontra a lei de Deus regulamentando em Israel a pena de morte para quem tirasse a vida de alguém. E também uma passagem que diz que se alguém matar um homem dentro da sua casa à noite, não é? Esse que tirou a vida do homem que entrou na sua casa, não é? Isso é um ladrão, isso, né? Um ladrão, exato, né? Então esse homem não será condenado. O sangue do ladrão que foi morto não cairá sobre ele. Ele era inocentado. Então a Bíblia contempla esse princípio do direito de defesa, não é? Então eu sou favorável. Eu acredito que o Estado deveria dar condições para que o cidadão portasse armas. Eu não tenho problema com o porte de armas, desde que seja segundo a legislação, tudo muito claro e tudo mais, com o objetivo da autodefesa. Eu mesmo não tenho arma, não porto arma, não é? Mas eu acredito que essa deveria e poderia ser uma lei justa no nosso país, regulamentar a possibilidade do cidadão defender a sua família e defender a sua vida dentro do seu lar. Agora imagina, não é? Você está na sua casa à noite e de repente entra um malfeitor, né, ameaçando, intenções claras, e você fica ali refém, não pode defender sua mulher, seus filhos, ele vai estuprar sua mulher, sua filha na sua frente. Então, eu gostaria de ter esse direito. De me defender e defender a minha esposa e meus filhos numa situação como essa. E eu penso que isso é amparado pela palavra de Deus também. Ok, então tá aí esse programa, esse tema interessante que a gente trouxe para você aqui, nosso querido ouvinte. Faça os comentários aí quando a gente fizer as postagens, fique à vontade para colocar a sua opinião de modo respeitoso, obviamente. A gente fica muito feliz quando isso acontece. Obrigado pela sua audiência e também às irmãs Maria José, Neuza e Terezinha, de Goiânia. Abraço, pastor. Um abraço para vocês que escutam o nosso programa e até o próximo programa. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.